Eu assisti Zootopia 2 e eu vou te contar o que eu achei. Agora trabalhando juntos no departamento de polícia de Zootopia, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde seguem tentando fazer do lugar uma cidade melhor. Enquanto isso, eles são colocados no meio de um novo mistério, quando a cidade, prestes a comemorar seu centenário, recebe uma visita de uma serpente, que há muitos anos não eram vistas na cidade. Com isso, Judy e Nick tentam resolver mais esse mistério e salvar a Zootopia mais uma vez. A década de 2010 pode ser considerada uma das melhores da história da Walt Disney Animation Studios, porque nesse espaço de 10 anos, eles acabaram produzindo um sucesso atrás do outro, seja de público, seja de crítica, e nesse processo acabaram presenteando o mundo e a cultura pop com um leque de personagens maravilhosos. Sejam eles 4 novas princesas adoráveis, um anti-herói meio rabugento, mas também adorável, e um novo universo habitado por animais antropomorfizados que fazia coexistir dentro dele predadores e presas sem quase problema nenhum. Nada mais natural de que quando você tem um sucesso, Hollywood vai querer que você produza uma sequência dele. Só que o que parecia uma fórmula infalível começou a dar sinais de desgaste justamente quando essas sequências começaram a ver a luz do dia. De todos os filmes citados, apenas Enrolados não ganhou uma sequência. Todos os outros tiveram uma nova história para contar. O problema foi que, ao contrário dos filmes originais, essas novas histórias não mostraram exatamente a mesma inventividade que as outras tinham. E mesmo que eles tenham arrastado públicos enormes para salas de cinema, é muito difícil dizer que Wi-Fi Ralph, Frozen 2 e Moana 2 tenham sido filmes memoráveis. E vindo dessa sequência de filmes fracos, foi com um pezinho atrás que eu fui conferir Zootopia 2, com medo desse filme ter caído na mesma armadilha que os 3 outros anteriores. E ao contrário dos outros filmes originais, que pareciam que tinham concluído as suas histórias ali mesmo e sem uma necessidade de ter uma sequência, Zootopia mostra que o caminho para eles é o contrário. Há muita coisa a ser contada ali, com personagens maravilhosos para serem explorados. Para começar, vamos falar da Zootopia em si, que continua um lugar deslumbrante e cada vez mais imaginativo. Se o primeiro filme tinha estabelecido uma base muito interessante para aquele universo, o segundo filme continua a explorar ambientes e personagens. E é interessante como ele vai encontrando função para todos os animais de todos os tamanhos, inclusive com uma máquina de refrigerante quando uma lata que você pede agarra e não desce de primeira. Se no primeiro filme a gente teve a chance de conhecer algumas zonas importantes da cidade, como por exemplo o centro, que é muito colorido e muito habitado, ou aquela selva que chove o tempo inteiro de tão úmida que é, aqui a gente tem a chance de conhecer outros ambientes. E o design de produção é belíssimo, porque não só nessas novas áreas a gente explora o clima delas, mas também o padrão de construção delas. Algumas, por exemplo, os telhados têm uma forma específica de imitar a pele de certos animais, ou seria escamas. E nisso os animadores também criam um trabalho muito bonito na iluminação e na fotografia, deixando o Zootopia um lugar agradável e um lugar lindo de se ver. Seja com a Judy e o Nick correndo atrás de ladrões no pôr do sol lindo de se ver, seja eles sendo fotografados dentro de uma festa específica, dentro de um ambiente específico, em que as luzes imitam de certa forma um ambiente externo dessa festa. E óbvio, os 2 protagonistas que são responsáveis pelo charme original do filme, aqui estão de volta. A Judy e o Nick estão lidando com essa nova relação deles de maneira muito mais tranquila, muito mais acostumada, mas aqui estão enfrentando coisas novas. Não só o ambiente externo que está exigindo muito deles, mas também demandas antigas e pessoais que acabam voltando vez ou outra num momento muito inoportuno, mas que eles, como amigos, como pessoas que se gostam, estão tentando lidar com esse maremoto de emoções e de coisas represadas entre eles. E para poder salientar tudo o que está acontecendo com eles e entre eles, a animação aqui faz um trabalho impecável mais uma vez. Seja pra gente conseguir ver em micro detalhes as mudanças de expressões que o Nick tem quando ele tá se sentindo feliz, debochado, acuado, com medo, apreensivo, isso tudo rola com microsegundos de diferença e é muito delicado esse trabalho. Da mesma forma como a gente acompanha a Judy, em que pequenas ações acontecem simultaneamente, como um arregalar de olhos de tristeza e um baixar de orelhas. E se esses 2 personagens tão diferentes, mas tão complementares, dão a cara e corpo para a Zootopia, os outros personagens que orbitam eles com certeza dão um tempero. E olha, se o que a gente já conhecia era bom, aqui definitivamente está muito melhor. Alguns personagens que roubaram a cena no primeiro filme estão de volta nesse. De certa forma, eles aparecem um pouco menos e têm quase que pontas de luxo no filme, mas nenhum deles, quando aparece, desperdiça o tempo de tela e, de novo, rouba a cena. Já na seleção dos novos personagens, eles colocaram uma galera tão maluca e tão maravilhosa para completar esse filme
Cara, que personagens bons. A gente tem, por exemplo, o Gary, que é a cobra que causa esse alvoroço todo na história e que tem uma doçura e uma determinação muito bonitos. A gente tem a Nibbles, que é uma castora que vive fazendo podcasts, acreditando e fomentando teoria da conspiração e é completamente maluca. E completamente engraçada. E completamente maravilhosa. A gente tem também um novo prefeito em Zootopia, que é o prefeito Cavalgante, que é um cavalo grande, musculoso, um ex-astro de ação que agora assumiu a gestão da cidade. E olha, de tão bonito, ele é burro, na mesma medida. Tem também a família Lincesley, que é muito poderosa, que criou os muros que dividem a cidade de Zootopia e com certeza são muito mau caráter. E olha, tem um personagem que é um cowboy lagarto, que olha... que personagem maluco. Aliás, se tem uma coisa do primeiro filme que volta com muita qualidade, é o humor. As piadas do filme estão deliciosas e estão no ponto. Mas infelizmente algumas delas a gente só vai poder ver em inglês, porque o filme usa nomes de animais para fazer trocadilhos com coisas famosas o tempo todo, como por exemplo, o Google ou a cidade de Nova Jersey. E ó, não tem problema ter citado esses dois exemplos, tá? O tempo todo tem trocadilho, o tempo todo tem piada, e todas elas funcionam, o que é muito bom. Para minha surpresa, o filme não hesita em debochar até de filmes de terror, o que ele faz certas referências a Silêncio dos Inocentes e ao Iluminado. E ó, no deboche deles acaba não sobrando nem para a própria Disney, que eles fazem uma piada espetacular com um filme da Pixar. E assim como no primeiro filme, o roteiro de Zootopia 2 é ágil, é esperto, tem um novo mistério muito legal, muito bem elaborado e muito bem resolvido também. Mesmo que dessa vez esse mistério não tenha se mostrado exatamente muito surpreendente, porque lá no meio do filme eu tinha sacado o que tinha rolado, pelo menos o filme não deixa nenhuma ponta solta. E quando eu digo que ele não deixa pontas soltas, ele refaz uma coisa que o primeiro filme também fez. Cria uma série de pistas-recompensas muito boas, muito bem empregadas e não deixa nenhuma de fora. Ele fecha todas elas até o final do filme. Pista-recompensa é quando uma informação é colocada lá no começo do filme, ou de certa forma até mais ou menos na metade, que você acha que não tem uma função exatamente importante na história, mas que pro final vai mostrar que tem sim. Por exemplo, quando o personagem está saindo de casa, recolhendo todas as coisas dele, e a câmera dá um close numa chave, e o personagem pega, ou também quando ele diz, poxa, estava esquecendo essa chave. É uma chave qualquer, corriqueira, mas no final do filme ela pode abrir uma porta que ele estava precisando abrir, pode abrir um cadeado, pode ser usada como uma arma, pode ser usada como impedimento de que alguma coisa aconteça, N funções. A questão é, Zootopia 2 vai preenchendo uma série de pistas durante o filme, para no final justificar a inclusão de todas elas, fechar o filme e ainda fazer uma piada da maioria delas. Porque o forte do filme é fazer piada, isso não é o menor problema. Deixando ainda mais evidente a mensagem do primeiro filme, de que é muito importante aceitar as diferenças, porque elas não nos separam, elas nos fortificam, elas nos fazem ir adiante e conquistar coisas inimagináveis. O filme ainda guarda uma cena pós-créditos que é muito legal e indica um caminho para uma provável sequência. E eu espero que o Zootopia 2 faça sucesso e que essa sequência de um terceiro filme se confirme quanto antes. Porque se alguns outros universos da Disney, mesmo que maravilhosos, não sejam exatamente frutíferos para novas histórias, esse daqui se prova e olha, é sempre um prazer poder revisitar essa cidade. Esse foi mais um vídeo do Seguindo o Coelho. Se você gostou, curte o vídeo e também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificação de novos vídeos que estiverem chegando por aqui. Já já eu tô de volta com mais vídeos. Até a próxima!